Deixe seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, seu bate-pronto desta terça-feira. Chegou o momento de falar do Corinthians, hein? Vamos falar do Corinthians e o Timão que está muito próximo de anunciar um novo patrocinador master. É isso mesmo. O clube se aproximou nesta segunda-feira de um acordo com uma casa de apostas para ocupar o principal espaço de sua camisa. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o contrato entre as partes ainda não está assinado, mas o acerto caminha bem, tá quase lá. Sim. O Clube do Parque São Jorge, inclusive, trabalha com a possibilidade de anunciar oficialmente a chegada da nova patrocinadora entre esta semana e a próxima. O negócio se arrasta há mais de um mês por conta das letrinhas miúdas do contrato. Isso a gente tem que ficar de olho, esperto, né? Os nossos colegas que cobrem o Corinthians, né? Fazendo esse trabalho aí, né? De fiscalização, de questionar, né? A diretoria do Corinthians. O clube não quer correr o risco de perder um patrocinador sem ganhar nada, enquanto a casa de apostas tem atenção a cada detalhe depois do escândalo com a casa de apostas anterior que começou o ano patrocinando a equipe do Corinthians. Uma cláusula anticorrupção foi ativada por causa do envolvimento daquele laranja. O contrato da casa de apostas com o Clube Alvinegro seria de 36 meses, 3 anos a partir da assinatura. O Corinthians ainda evita divulgar os valores do negócio. O acerto com a casa de apostas envolveria menos dinheiro que a casa de apostas anterior, mas satisfaz o Corinthians diante do contexto de polêmica. A antiga patrocinadora pagaria 370 milhões de reais pelos mesmos 3 anos. A Gazeta Esportiva também apurou que o contrato prevê uma outra bonificação, que será repassada pela empresa ao clube com o objetivo declarado de uso para a contratação de impacto para o time masculino. Então, tem uma bonificação atrelada a uma contratação de impacto por parte do Corinthians. E já nos bastidores do Corinthians, lá do Parque São Jorge, todo mundo já começa a pensar em nomes de jogadores que possam agregar retorno ao marketing, além de desempenho dentro de campo. É a informação do lado do Corinthians. O Timão muito próximo de fechar um novo patrocínio master. Vanderlei Nogueira, Mauro César e Bruno Prado. Bom, o número que você deu aparece nessa informação e existem outros números parecidos, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e já estão começando a esculhambar, né? Então, é por isso que é muito importante, espero que a diretoria do Corinthians atual tenha aprendido a lição, né? Quando fechar, deixar muito claro, olha, falou-se em valores diferentes, várias informações, o correto é este valor, vamos receber dessa maneira. E com esse dinheiro, eu gostaria que ele falasse isso, né? Vamos fazer uma ou duas contratações que a gente precisa, mas dentro daquilo que a gente pode efetivamente gastar, e o restante nós vamos pagar a conta. Para começar a mostrar que quer fazer de forma diferente. A mesmice permanece, já vamos para o 7º mês, né? Quer dizer, eu acho que tudo bem. Nos últimos dias saiu a informação muito boa de que pagou os direitos de imagem, pagou os salários, até antecipando 24 horas em relação ao dia correto de pagamento. Aparentemente, isso já se repetiu nos 2 últimos meses. É bom, é boa notícia para o Corinthians, sem dúvida. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Eu torço muito para que a administração acerte, porque se não acertar, o caminho do Corinthians será terrível. E ainda o dirigente, eu sempre lembro que ele falou logo na abertura, não está mais no grupo, mas acho que está viva aquela palavra. O Corinthians precisa de três gestões seríssimas, cuidadosa, todas elas cuidadosas, preocupadas com o valor da lâmpada que tem que trocar, para tentar chegar num número administrável pela grandeza do Corinthians. Segundo ele, girando em torno de 400 milhões. Pela grandeza do Corinthians, ter uma dívida de 400 milhões não é nenhuma tragédia. Deve 4 vezes mais, 5 vezes mais, pelos últimos números. Então, tomara que o Corinthians, com esse dinheiro que vai entrar, e outra coisa, 300 milhões, não é um cheque de 300 milhões.
né? Quer dizer, você vai dividir isso em 2, 3 anos, precisa gastar com parcimônia, com cuidado. Se chegar mesmo esse patrocinador, é um bom patrocínio, o Corinthians tem que aproveitar isso. Eu lembro aqui daquela declaração da Leila Pereira, me mostre o contrato. Me mostra o contrato. Não, mas no caso meses depois, a gente ficou descobrindo, a gente descobriu várias coisas ali que a gente não sabia no momento da assinatura, que teve aquela empolgação, os valores, até o envolvimento de um laranja. Então, o segredo do negócio, eu sei que há contratos que determinam isso, mas no caso do Corinthians, com tantos números revelados, se você não joga com transparência, fica sempre aquela fumaça de acordo com o que vem acontecendo nos últimos tempos. É isso. Alguns gatilhos que tinham no contrato, até o envolvimento com laranja. Quando a gente teve ali a confirmação do patrocinador master no início do ano, existiu uma empolgação e meses depois, conforme os dias foram passando, a gente foi descobrindo detalhes e mais detalhes do contrato que antes não tinham sido efetivamente divulgados. Bruno Prado, tá aí, o Corinthians prestes a anunciar um novo patrocinador master. Bruno Prado. Isso aconteceria, né? O Corinthians teria um patrocinador, por mais que tenha problemas, é um time muito grande, de uma torcida gigante, então teria um patrocinador, tá acertando, e o Corinthians, independente dos seus problemas, ele vai conseguir um patrocinador que pague muito bem, pelo tamanho do time, da torcida, do alcance que tem. Mas claro que é bom voltar a ter um patrocinador, mas não é só isso que vai resolver os problemas do Corinthians, né? O Corinthians está numa situação muito difícil, porque ele tem uma situação financeira difícil, e não tem quem assume, teria que tentar mudar essa situação, mesmo que a longo prazo. Não me parece que seja isso que está acontecendo. Está bem longe disso, de um início de uma mudança para tentar resolver esse problema financeiro. E tem a questão política, que continua muito complicada. Quando o time ganha, isso dá uma diminuída nos noticiários. O Corinthians vem de 2 vitórias. Mas a questão política no clube ainda é muito difícil, a situação do atual presidente em relação à política no Corinthians. Então o Corinthians ele tá mais ou menos assim congelado. Ok, no campo veio outro treinador, chegam reforços, isso aí continua acontecendo, aí vai ganhar, vai perder, vem de 2 vitórias, daqui a pouco pode perder, ganha de novo, vai disputar o campeonato ali na faixa que ele está disputando, que é mais na parte de baixo da tabela. Mas fora de campo, ainda é um time que está estacionado, que está muito longe de começar a tentar resolver os seus problemas, que são bem complicados na parte financeira. E tem mais uma informação no noticiário do Corinthians. Em depoimento à Polícia Civil, o ex-diretor financeiro do clube, Rosalá Santoro, disse que o Corinthians deixou de pagar Matias Rojas para quitar impostos. A declaração foi dada como parte do inquérito sobre o caso envolvendo a antiga patrocinadora Master. O atraso permitiu ao jogador rescindir o contrato e cobrar todos os valores que teria para receber até o fim do compromisso em 2027. A coluna do Perrone no UOL ainda apurou que o diretor administrativo Marcelo Mariano defendeu que fosse feito o pagamento ao paraguaio. Assim, o clube evitaria o risco de perdê-lo e ter que pagar uma fortuna de uma vez só. O entendimento, na visão dele, era de que rapidamente o Corinthians conseguiria a receita para quitar os impostos. Também, conforme a apuração da coluna, como pagar o valor referente à multa rescisória de Antônio Oliveira com o Cuiabá naquele momento era prioridade, a avaliação de Rosalá, diretor financeiro, foi de que a decisão se resumia a perder Rojas ou perder o parcelamento de impostos. A alegação do departamento financeiro foi a de que já existiam parcelas relativas aos tributos atrasadas e com mais de um mês de inadimplência haveria cancelamento automático. O cálculo na área financeira apontava para um alegado gasto adicional de aproximadamente 120 milhões de reais com a dívida relativa aos impostos na forma de multa e mora. Prevaleceu o desejo do diretor financeiro de pagar o parcelamento dos impostos. Basicamente, o Corinthians deixou de pagar o Rojas para não ter um problema ainda maior com dívidas. Então, fica aprovado isso agora. Imagino que seja uma declaração correta do Santoro. É exatamente isso. Se você refinanciou
Se você quebra o refinanciamento, é uma trombada. E aí, dificuldade de refinanciar novamente, inclusive com impostos acrescidos, enfim, é uma grande dificuldade. Por isso que, quando é feito o refinanciamento, tem que tomar muito cuidado se você vai conseguir força para cumprir, normalmente 10 anos, 12 anos, né? Eles, em alguns casos, é isso mesmo. Essa é uma dívida de longo prazo que outros presidentes vão ser obrigados a pagar a conta, né? Não acaba da noite para o dia. Então, ele fez uma conta e acho que foi uma conta correta. Se é nessa linha, correta. É melhor perder o jogador do que estourar esse valor que você acabou de falar, acrescendo a dívida que tem com a Receita Federal. Mauro César tá aí, a diretoria do Corinthians prestes a anunciar um novo patrocinador master, uma casa de apostas. O antigo contrato com outra casa de apostas não deu certo, acabou se encerrando, até por uma cláusula que tinha ali no contrato. Essa nova casa de apostas que vai patrocinar o Corinthians já colocou ali também uma cláusula anticorrupção, já tentando se antecipar caso aconteça algo do tipo. E tá aí, o Corinthians muito próximo de anunciar um novo patrocinador master. Mauro César. Não vai adiantar nada, vai diminuir um pouquinho o tamanho do problema, né? Haja patrocínio para resolver. Se o maior patrocínio master do Brasil não resolveu o problema, né, imagina um que deve ser menor do que aquele, até por tudo que já aconteceu. É natural que tenha um patrocínio. O Corinthians não vai ficar sem patrocínio na camisa, aquele espaço vale muito, né? Com todas as atrapalhadas que os caras fazem, o espaço é um espaço nobre. Mas não resolve nada. O problema é muito maior do que um patrocínio. É o Corinthians que tem o Ramon Dias agora chegando ao clube, 2 jogos, 2 vitórias. O Corinthians que não conseguia dentro de campo 2 vitórias seguidas há 57 rodadas, desde 2022. E venceu um adversário fortíssimo lá na Arena Fonte Nova. Poucos times vão tirar pontos do Bahia jogando lá em Salvador. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0, gol marcado por Romero. Romero aparecendo em momentos cruciais, importantes, quando o time mais precisa dele. Foi assim no ano passado, né? Em confrontos diretos, o Romero apareceu. É claro que ainda tem muito campeonato pela frente, mas o Romero marcou um gol que garantiu 3 pontos importantíssimos fora de casa. É o Corinthians, então, a gente trazendo aqui informações do noticiário alvinegro, essa questão que envolve aí também o Matias Rojas, que deixou o clube. O Corinthians ficou ali numa escolha, né? Ou paga o Matias Rojas, ou paga os impostos. Estava chegando o Antônio Oliveira, tinha o pagamento da multa do Antônio Oliveira. E nessa escolha, o Matias Rojas acabou deixando a equipe do Corinthians, que agora tem Ramon Dias e já vem com 2 vitórias seguidas, Vanderlei Nogueira. Não conseguia isso fazia um tempão, né? Realmente foi bom para o Corinthians. O grande objetivo era fugir da zona do rebaixamento. Quando o Ramon Dias chegou, o objetivo que o senhor tem aqui, qual é? Tirar a gente da zona do rebaixamento e não voltar nunca mais. Ele tirou. Agora o Corinthians tem que ficar muito esperto. Há outros clubes que têm menor número de jogos, tem uma série de coisas ainda para acontecer. Mas escapou da zona do rebaixamento nesse momento e teve, imagino, algumas horas de tranquilidade, de menos fumaça no futebol. Agora, é evidente que o Corinthians precisa melhorar. Foi um time mais ajeitado nessa última partida e ganhou do favorito. Antes da bola rolar, o Bahia era o favorito, sem dúvida. Não há nenhuma dúvida disso. E ganhou do favorito. Apertado, aquele negócio todo, segurou a barra no finalzinho. Mas foi um momento bom para o Corinthians, né? Há quanto tempo o Corinthians não consegue isso? Fora de casa, há quase 2 anos, se eu não estiver equivocado. Isso. Né? Há quase 2 anos, fora de casa, não conseguia 2 vitórias seguidas. E agora tem o Grêmio pela frente, né? Quinta-feira. Quinta-feira tem o Grêmio, mas é em Itaquera, né? Isso. Em Itaquera. Então, aí o Grêmio está convictamente na lanterna, não, na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Grêmio não reage. Então, é uma oportunidade. Se o Corinthians conquistar a 3ª vitória consecutiva, já dá uma refrescada boa na vida dele no futebol. É um outro confronto que o Corinthians precisa somar pontos, né?
um confronto direto. O Grêmio que venceu o Vitória na última rodada, é verdade, mas não vem fazendo assim aquele campeonato brasileiro. O Renato Gaúcho, teve até aquela cena do Renato Gaúcho com o Kahneman, o Jeromel, as mãos dadas ali. Então a fase do Grêmio não é boa e o Corinthians tem que vencer, precisa vencer esse jogo. Importante aí para as pretensões do Corinthians no campeonato. Bruno Prado, 2 vitórias importantes. Você acha que o Corinthians já mudou a chave aí no campeonato? A briga continua sendo escapar da zona de rebaixamento, de uma possibilidade de cair para a segunda divisão? No ano passado o Corinthians ficou até próximo, né? Se não é o Romero que eu citei aqui, marcou gols importantes naquela reta de chegada lá do Brasileirão, o Corinthians teria passado até mais sufoco naquelas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Agora, 2 vitórias, parece que embalou bem, chegada de um novo técnico, sempre dá mais confiança, ou pelo menos todo mundo quer mostrar mais serviço com a chegada de um novo comandante. Bruno Prado. É importante vencer 2 vezes, há muito tempo não conseguia, mas a briga continua a mesma. A briga é contra o rebaixamento. O time vai ter os seus altos e baixos, é um início. O Ramon Dias acabou de chegar. Aí pode mexer mais na parte emocional. Às vezes, quando acontece isso, muitas vezes, quando troca o treinador, tem uma reação imediata, mas o trabalho dele para valer ainda não começou. Apesar de ter mexido no sistema tático no jogo contra o Bahia, naquele jogo ele foi com 3 zagueiros, funcionou, mas é uma coisa específica daquele jogo. Ele vai ter outros cenários, vai ter jogo em casa que o Corinthians precisará ficar mais tempo com a bola e o adversário vai ficar mais fechado, vai ter que arrumar espaços para pressionar o adversário, para criar oportunidade de gol. Então ainda vai ter muita coisa, muito cenário, vai ter altos e baixos. O Corinthians também está em 3 competições, como outras equipes estão, e o Corinthians não tem um elenco para essas 3, e acho que hoje a prioridade total tem que ser o Campeonato Brasileiro, pela situação do Corinthians, que ainda é uma situação difícil. Então, se ele conseguir avançar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, chegar mais longe, ótimo, mas a prioridade é escapar no Campeonato Brasileiro, não correr riscos. Ano passado até chegou longe em Copa do Brasil e Sul-Americana, chegou na semifinal das 2, não conseguiu vencer e brigou para não cair no Brasileiro. Mas o Brasileiro tem que ser a prioridade. O que o Corinthians precisa fazer de mais importante até o final do ano? Não cair no Campeonato Brasileiro, terminar na melhor posição possível. Se der para conseguir alguma coisa em alguma Copa, ok, mas a prioridade é essa. A situação do clube atual leva a isso e a briga continua sendo contra o rebaixamento. O Ramon Dias está chegando agora, está iniciando um trabalho, conseguiu 2 bons resultados, principalmente o de Salvador, mas não dá para dizer, não, agora as coisas mudaram, agora tudo será diferente. Vai ter de novo um momento complicado, pode ter um momento um pouquinho melhor, pior, mas a briga é essa, a briga é para não cair.